O mercado está tenso, né? Um dos motivos dessa tensão do mercado é por conta, primeiro, da possibilidade da quebra da Evergrande, tá? É praticamente certeza que a Evergrande vai quebrar. Não, acho muito difícil o governo chinês salvar a Evergrande, tá? Tudo indica que ela vai sim quebrar. O que a gente não sabe é quais serão as consequências da quebra da Evergrande, que tem em dívidas 300 bilhões de dólares. O ponto é o seguinte, desses 300 bilhões de dólares, uns 50 bilhões são dívida com bancos, o resto são dívidas com fornecedores, com outros lugares, não diretamente ao banco, com os bancos, e o mais grave seria a Evergrande quebrar e levar banco junto, se ela quebrar algum banco junto. Eu vi alguns de vocês comentando aí algumas informações de que os bonds externos demoram ter algum tempo ainda para o vencimento e tudo mais, mas o fato é que provavelmente a Evergrande quebra sim. O governo chinês não está dando indicação de que eles vão salvar a empresa. E só para vocês entenderem, salvar a empresa significa, sei lá, emprestar mais dinheiro para a empresa ou perdoar a dívida, alguma coisa do tipo, o que eu acho que não vai acontecer. Provavelmente eles vão deixar a Evergrande quebrar, outras incorporadoras vão assumir, né, os prédios que estão em construção, são acho que o Maurício falou mais cedo, acho que são 1.500 ou 1.800 projetos em andamento nesse momento. A empresa é muito grande, realmente é muito grande, e a quebra dela poderia sim precipitar uma crise no mercado. Mas para falar para vocês já de cara o que eu acho que está acontecendo aqui neste momento no mercado é o seguinte: a gente está com a possibilidade de quebra da Evergrande, muita gente inclusive especulando que isso poderia ser o novo Lehman Brothers, uma quebra como foi a do Lehman Brothers em 2008, que gerou foi o início, né, do problema da crise de 2008. E muita gente está especulando que a quebra da Evergrande poderia causar isso, poderia causar um efeito em cascata no mercado. O Michael Burry lá, que é aquele investidor famoso que apostou contra o mercado em 2008, né, na crise do subprime, ele apostou contra o mercado de hipotecas nos Estados Unidos, já prevendo o que iria acontecer, porque ele já tinha visto que era insustentável o modelo que estava sendo aplicado na época. Disse agora que a gente, inclusive, para passar essa informação para vocês, o mercado, ele está dizendo o seguinte: existe uma chance grande da Tether, né? Vamos voltar na Tether, aquele problema que a gente já falou aqui no canal com vocês, né? Em lives aqui, sobre o risco do SDT, que é a Tether não ter os fundos que ela alega ter para emitir. São 64 bilhões de dólares em Tethers, que são. Deixa eu até confirmar esse dado, vamos pegar ao vivo aqui. Deixa eu abrir o CoinMarketCap aqui, ou CoinGeek. Deixa eu pegar o CoinMarketCap, que é mais fácil de ver. Deixa eu abrir aqui rapidamente, só para mostrar para vocês, ó. O número de Tethers hoje em circulação, olha, são 68 bilhões de dólares de Tether, tá? Esses 68 bilhões de dólares em Tether a gente não tem como saber, pela falta de transparência da Tether Inc., aonde está alocado esse dinheiro. O Michael Burry ele está inferindo, ele está dizendo que ele acha que boa parte desses fundos da Tether estão alocados em empresas chinesas, alocadas na China. Se isso for verdade, pessoal, imaginem que a Tether tem 20 bilhões investidos, né, por exemplo, na Evergrande. E aí a Evergrande quebrando levaria a Tether junto. Se levar a Tether junto, galera, aí o bicho vai pegar mesmo, tá? Se essa estimativa do Michael Burry se confirmar, obviamente que isso só acontecer, provavelmente não vai demorar um tempo para isso aparecer, vai ser um negócio que vão jogar para debaixo do tapete, principalmente a Tether. Mas se isso acontecer, aí a coisa fica grave mesmo, principalmente para o mercado cripto, e poderia sim ser uma carta aí que ninguém está considerando nesse jogo, que é a Evergrande quebra, leva a Tether junto, que vai levar boa parte do mercado cripto junto, pelo menos no curto prazo, e aí a gente tem um efeito em cascata que poderia precipitar uma crise maior aí mundial. Eu acredito, sinceramente, que não deve ser isso que vai acontecer. O que eu acho que a gente está vendo agora, inclusive pelo movimento que a gente teve no final de semana, porque na sexta-feira teve um fechamento difícil no mercado financeiro americano e no brasileiro também. A gente o mercado teve um fechamento pesado, e vamos lembrar que na sexta-feira era vencimento de opções, vencimento quádruplo de opções, mensal, a trimestral, fechavam várias opções que fechavam na sexta-feira. E quando acontece esse movimento, a gente teve um problema grave de queda no mercado na sexta, e muita gente ficou preocupada porque foi logo no final do pregão na sexta-feira. Esse movimento foi um movimento forte, e se
a gente tivesse um problema mais grave mesmo, que tivesse aparecido em geral, pessoal, os problemas graves, né, como quebra de empresas que causam, precipitam problemas como esse da Evergrande aí, ou que aconteceu em 2008, acontece no final de semana ou com o mercado fechado, tá? Em geral, a notícia ruim mesmo, ela vem na hora que não tem como a gente fugir, não tem como a gente fazer. E no final de semana, o mercado de cripto não foi tão tenso, a tensão aconteceu hoje. Por que eu tô falando isso? Se o mercado tivesse já derretido no sábado e no domingo, porque, lembrando, o mercado do cripto é 24/7, e os grandes investidores, que são os caras que mandam nesse mercado, teriam fugido na sexta, no sábado e no domingo, né? Na sexta-noite, sábado e domingo, eles teriam aproveitado para fugir das criptos. Não foi o que aconteceu. O movimento forte aconteceu hoje, né? Na madrugada de ontem para hoje aí. E aí, o que eu acho que está acontecendo? Para mim, os grandes investidores aí estão fazendo um jogo de pressão, né? Tanto no S&P 500 quanto na Bolsa Brasileira, todas as bolsas eles estão fazendo pressão para que o Fed pense 2 vezes antes de aumentar os juros, porque o risco que a gente está é na próxima reunião do Fed, né? Além da quebra da Evergrande e tudo mais, na próxima reunião o Fed subir juros. E subir juros seria realmente, né, no curto prazo, a gente teria problemas graves aí. As bolsas iriam ter uma realização bem mais forte do que a gente teve até esse momento, e as criptos não iriam fugir também desse cenário. A gente pode, inclusive, estar vendo uma antecipação desse movimento. O que eu acredito é que o mercado está pressionando, está fazendo força de pressão, né, no mercado de queda mesmo, para derrubar um pouco o mercado, para que na próxima reunião o Fed pense 2 vezes, assim, né, os líderes do Fed falam, porra, o mercado já está muito pressionado, está muito pesado, se a gente mexer nos juros aqui agora, a gente pode precipitar uma crise maior. E aí, se o Fed não fizer nada, né, se o Fed mantiver os juros como estão agora, que é o que o mercado quer que aconteça, o mercado voltaria a andar, né, a gente teria aí um movimento normal. Eventualmente a quebra da Evergrande pode causar algum movimento mais grave, mas provavelmente o governo chinês não deve deixar os bancos quebrarem, que acho que é o mais grave. Deixar a Evergrande quebrar, acho difícil que não aconteça. Agora, a consequência posterior disso, até por ser uma crise muito antecipada, né, muito anunciada, não dava para dizer que ninguém sabia que isso ia acontecer, porque é só você olhar os balanços da Evergrande anteriores, a dívida estava aumentando muito rápido, né, então tudo indicava realmente que a gente teria problemas. Então não dá para dizer que esse mercado, isso que a gente está vendo agora, é uma coisa inesperada, tá? E o inesperado é o que precipita uma crise. Porque se a gente lembrar em 2008, quando o Michael Burry faz aquilo tudo, ninguém acreditava nele, né? Ele era praticamente um lobo solitário. Se vocês assistirem ao filme lá, vocês vão ver que era ele sozinho apostando contra o mercado, e ele inclusive sofreu por um ano posicionado contra as hipotecas, né? Os CDS que ele emitiu na época lá, os Credit Default Swaps, que ele foi emitindo para tentar ganhar com a queda. Ele quase quebra o fundo, antes de conseguir retornar. Então, ele era um cara sozinho falando, né, que isso podia acontecer, e na época, quando acontece, vem do dia para a noite. Tem outro filme que agora eu preciso lembrar, é o Margin Call. Quem quiser assistir, assistam, esse filme é muito bom. O Margin Call conta como é que foi o dia, tá? O dia em que a crise é precipitada, tá? Quando os bancos percebem que tinha dado merda, e aí como é que eles agem. Então assistam esse filme que é muito bom. E a ideia é que para acontecer uma crise, a gente precisa que esse movimento seja realmente rápido e inesperado. E o que a gente está vendo agora é longe de ser rápido e inesperado, né? O mercado americano ainda não caiu quase nada. A gente está falando de uma queda de uns 5, 6%, estourando do topo. Acho que não dá nem 6% de queda do topo, o que não tem nada demais, né? Não tem nada demais. E a crise da Evergrande também não é nada inesperado, né? A gente já tá todo mundo já esperando o que vai acontecer, e dificilmente as crises vêm quando isso tudo acontece, tá? Então, basicamente, pessoal, a minha expectativa, né, eu posso estar completamente errado, a gente pode ver aí nos próximos dias a crise se agravando, e a gente vê sim uma queda muito forte nos mercados, no mercado cripto, no mercado de ações e tudo mais, mas não é o que eu estou esperando. O que eu estou esperando é que vai aparecer alguma coisa, vai aparecer alguma notícia, um salvamento do banco, o Fed não deve vir muito agressivo, porque ele aceleraria demais os problemas nesse momento. E é essa a minha expectativa para os próximos dias, tá? O Bitcoin, por enquanto, está segurando numa região de preço importante. A perda aqui dos 43, deixa eu colocar no gráfico de volta aqui.
a perda dos 43 mil dólares aqui seria um ponto bem negativo de se acontecer, tá? Que é exatamente esse ponto aqui. Lembrando que o ponto em que o Bitcoin segurou aqui hoje é exatamente o topo anterior aqui. Então, por enquanto ele está segurando aqui, ele perder esse ponto seria ruim. A gente está, inclusive, coincide, né? O topo anterior com 61,8% da correção dessa última perna de alta que a gente teve. Se ele perder esse ponto aqui, a gente poderia, inclusive, ver aqui a queda até os 37 aqui, que seria o fundo anterior. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. No momento tá feio, vejam que o mercado ainda está caindo. Ele deu uma recuperada aqui, voltou a cair, já está caindo de novo. Deixa eu ver o Ethereum aqui como é que tá. O Ethereum também, ó, tinha voltado bastante, já voltou a cair. Então o mercado ainda está nervoso, o mercado ainda está preocupado. O que eu queria dizer para vocês, além de tudo que eu já falei até agora, que são esses contexto macroeconômico, é que eu não venderia hoje, tá? Eu não venderia minhas criptos hoje. Se você não vendeu quando o Bitcoin estava ali na faixa dos 52, ou se você não vendeu quando ele estava na faixa dos 48, né? Semana passada ainda, se você não vendeu na sexta, hoje eu acho que não é um dia para vender. Não estou dizendo que o Bitcoin não vai cair mais, porque pode cair sim, pode cair mais. Mas vender em dias de queda fortes como hoje, costumam ser momentos ruins, porque o Bitcoin já está caindo 10. Se você vende agora, a chance de você tomar uma violinada, né, amanhã, imaginem que amanhã vem uma notícia boa, na quarta vem o Fed dizendo, não, tá tudo bem, a gente não vai mexer nos juros, a gente pode ter um rally grande de alta nas criptos, um rally de alta nos mercados em geral, e vocês ficarem de fora, tá? Então, hoje eu não recomendo para que ninguém de vocês vendam as posições de vocês, porque realmente a chance do problema é grande. A gente precisa se preparar antes, tá? Antes dos movimentos acontecerem. Quem queria comprar put tinha que ter comprado antes. Quem queria vender tinha que ter vendido antes. Hoje o mercado já estressou, o mercado já caiu, tanto em ações quanto em criptos. Pode cair mais? Pode, mas começa a ficar cada vez pior o risco-retorno de sair da posição agora, né? Porque já caiu do topo aqui, o Bitcoin já está caindo, vamos lá, 20%, né, do topo anterior. E aí você vai vender agora, né? Ele pode cair mais 20? Pode, né? Tudo pode. Mas a chance dele continuar caindo muito começa a ficar menor do que ele começar a subir. Então eu acho que não é uma boa ideia a gente vender hoje.